Atenção. Silêncio. Gravando. Olá, tudo bem? Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, vamos falar da política nacional, política regional, a política de uma maneira geral, que envolve a vida das pessoas. Vamos conhecer o trabalho dos nossos parlamentares na capital federal, em Brasília. Na nossa tribuna de convidado especial, hoje recebemos com grande satisfação o deputado federal, Dr. Vitor Lippe, que estará conversando conosco, debatendo os principais assuntos de todo o país, que envolve a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, com grande satisfação, recebemos a doutora Emanuela Barros, advogada, ela que é diretora da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Deputado Vitor Lippe, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Alegria minha de estar aqui, quero cumprimentar você, Oliveira, por estar me dando essa oportunidade, cumprimentar também a nossa querida doutora Emanuela, já conhecida porque trabalha muito na área social aqui em Sorocaba, e o doutor Ézio também, uma satisfação estar aqui, e vou me colocar à disposição para responder o que eu puder, porque eu estou há pouco tempo em Brasília, não sei tudo ainda, mas alguma coisa a gente já está aprendendo, e eu espero que a gente possa compartilhar aqui com a região de Sorocaba o nosso aprendizado. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros 6 meses de atuação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional? Eu considero um saldo positivo. Acho que a Câmara se empenhou muito. A informação que eu tenho, Oliveira Júnior, é que a dinâmica, a produção da Câmara foi a maior de todos os tempos. Então, nós tivemos muitos assuntos importantes que foram debatidos, vários assuntos, vários projetos de lei aprovados, de relevante interesse público. Tivemos um momento político muito conturbado e eu, pessoalmente, quer dizer, a minha participação, a minha contribuição, eu também considero que foi positiva, porque foi um momento de conhecer melhor a casa, me posicionar junto da bancada do PSDB, que é o meu partido, conhecer as comissões permanentes da casa, enfim, e ver qual é a melhor contribuição que eu possa dar. Como vocês sabem, eu gosto muito de planejamento, então eu me planejei para ir para Brasília também e escolhi alguns temas que eu considero relevantes. Então, acho que foi um bom aprendizado, fiz agora um balanço aí do primeiro semestre e considero como favorável, e sem dizer que nós estamos numa articulação muito boa aqui na região, junto com a deputada Maria Lúcia, junto com o PANUS, junto com o nosso governador Geraldo Alckmin, e lutando para que importantes assuntos da região sejam viabilizados, quer seja a duplicação das nossas estradas, a viabilização do novo conjunto hospitalar, enfim, nós estamos, acho que, num momento de bastante produtividade política e eu quero dizer, então, que considero positiva esses primeiros 6 meses de trabalho. Deputado, a sua relação com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Relação não, nós temos, vamos dizer assim, ele é o meu chefe, vamos dizer assim, ele que coordena, ele que faz a pauta lá da Câmara, e ele é uma pessoa muito dinâmica, ele colocou muitos assuntos, vamos dizer assim, relevantes, é uma pessoa, um workaholic, quer dizer, uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite, impôs vamos dizer assim, um momento de muita produção na Câmara, eu acho que isso foi favorável, mas é uma pessoa bastante polêmica, passa por uma fase difícil política aí com as denúncias, mas eu não tenho assim nenhum relacionamento pessoal com o presidente da Câmara. Operação Lava Jato. Está mudando o Brasil, nós vimos que a gravidade das denúncias é muito grande. Pela primeira vez nós vimos importantes empresários do Brasil, as maiores empresas do Brasil tendo os seus donos presos, nós nunca tínhamos visto. Então isso quebra um paradigma da história do Brasil. O juiz Sérgio Moro, que está conduzindo as investigações, é uma pessoa muito bem preparada, ele é especialista em lavagem de dinheiro, tem informação inclusive nos Estados Unidos e tem conseguido
conseguido esclarecer muitas questões relacionadas aí à corrupção do governo, que, pelo que a gente vê, é generalizado. Então, eu entendo que a Lava Jato é uma nova etapa do Brasil e certamente a próxima fase vai ser dos políticos. O senhor teve um momento determinante, inclusive as imagens mostraram aí, quando o senhor questionou o Pedro Barusco logo no início da CPI da Petrobras. Como foi esse momento? Eu estava participando da CPI, era um momento importantíssimo, porque o Pedro Barusco, um dos principais acusados, ele fez a delação premiada, ou seja, ele recebeu um benefício e resolveu contar tudo que ele sabia. Com isso, as informações que nós estávamos recebendo eram extremamente graves, nós sabíamos que isso iria comprometer o governo, que isso estava chegando muito próximo da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, dos ministros, enfim, de todo o Partido dos Trabalhadores. E diante da gravidade daquelas denúncias, eu perguntei para ele, quando foi a minha vez de fazer as perguntas, eu perguntei: olha, Pedro Barusco, diante dessa denúncia tão importante para o Brasil, você não tem medo de acontecer com você o que aconteceu com o Celso Daniel, prefeito de Santo André, que acabou sendo morto, e ele então disse que realmente ele tinha receio que isso acontecesse. Abro para os nossos formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, sua pergunta. Deputado, nessa linha de raciocínio, eu queria saber como o senhor tem visto a questão da delação premiada, se o senhor tem medo, porque o homem público ele pode sofrer, inclusive, algum tipo de ameaça ou de até acusações levianas, né? Se só a delação em si justifica ou se ela tem que ser calcada em provas. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é em relação, pelo que você tem visto, a Lava Jato ela tem sido bem fundamentada, inclusive com forte documentação. Se o senhor acha que nesse momento seria salutar o afastamento do presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, para que seja melhor explicado a relação dele em relação à Lava Jato? Bom, em relação à delação premiada, eu entendo que essa é uma ferramenta, uma oportunidade, um aperfeiçoamento democrático de combate à corrupção, porque ninguém vai contar o que sabe. E você não pode torturar, você não tem nenhuma forma de fazer isso. Então você pode dar como benefício para aquela pessoa que é acusada, que ela já, vamos dizer, todo mundo sabe que ela é culpada também, dela denunciar os outros, ela contar o que ela sabe, ela mostrar as provas, porque isso vai contribuir, obviamente, para que seja esclarecida a questão, e então eu entendo que isso é bom. Quer dizer, lógico, vai diminuir a pena dele, mas se ele não falar a verdade, ele perde direito. Obviamente, se ficou demonstrado que ele fez uma delação que não é verdadeira, ele perde esse direito. Ao contrário, se for provado que ele mentiu, aumenta a pena. Então, eu acho que isso é interessante para a sociedade brasileira. Quer dizer, dar benefício àqueles que ajudam a justiça a encontrar a verdade e punir realmente todo mundo que deve ser punido. Eu entendo isso favorável. E em relação a outra pergunta, que é a questão do Eduardo Cunha, eu entendo o seguinte, eu acho que ele tem que se defender, obviamente, houve uma denúncia grave, isso cria uma dificuldade política muito grande, e eu entendo que ele vai ter que se defender, e obviamente que se ele tiver culpa no cartório, vai ter que ser afastado do cargo, assim como outros denunciados. Doutora Emanuela, com todo carinho, satisfação tê-la conosco na nossa bancada, que eu não fiz essa pergunta, essa saudação no primeiro momento com a doutora. Eu que agradeço, Oliveira. É sempre enriquecedor a sua presença aqui. Doutor Esvestina, sua pergunta. Satisfação também, doutor? Satisfação nossa, Oliveira está mais uma vez aqui, nós já estamos meio acostumados até. Eu quero partir para um outro campo com o deputado. Deputado, eu sou eleitor do senhor, então eu tenho interesse em acompanhar o trabalho do senhor. Lava Jato eu meio que acompanho, o Eduardo, mas eu tenho preocupação com o trabalho do senhor. Meu voto eu confiei ao senhor. E o senhor, quanto prefeito, é muito entusiástico, o senhor passa aquela dinâmica, e como deputado o senhor também está trazendo isso para nós. Lógico que o deputado pode chegar, ganhar a eleição, sentar lá e esperar os 4 anos, mas o senhor parece que já está na comissão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um pouco desta comissão e o que ela resulta para o futuro, porque eu sei que o senhor é um homem que gosta de trabalhar para o futuro, para o exemplo do Parque Tecnológico, que é uma realidade para nós. Lá, como é que o senhor está atuando dentro da comissão do senhor, com visão de futuro, que o senhor tem essa visão?
O senhor está se referindo à Comissão de Tecnologia, Exatamente. que o deputado é presidente. Deputado. Exatamente, é essa situação que eu quero saber, o trabalho do senhor lá. Bem, eu sempre acreditei e trabalho com esse princípio de que quem faz planejamento faz mais e melhor. Isso tem sido uma tônica e uma prática da minha vida. E obviamente que eu fiz isso também para ir para Brasília. Assim que fui eleito, a minha preocupação era grande. O que eu vou fazer lá, né? De que forma eu posso contribuir para o meu país, para o meu estado, para a minha região. E eu fiz um planejamento estratégico e nós definimos algumas oportunidades que eu deveria buscar em Brasília. Uma delas era fortalecer o planejamento do PSDB. Nós somos em 54 deputados federais, é a bancada do PSDB, uma bancada bastante diferenciada, pessoas bem preparadas, mas nem sempre eles pararam para trabalhar juntos, para discutir as questões conjuntas. E eu acabei sendo coordenador de planejamento estratégico do PSDB, o que muito me honra, tenho essa responsabilidade. O processo está em andamento, nós temos feito as reuniões estratégicas, isso vai dar mais pensamento estratégico, mais unidade de ação e, obviamente, vamos buscar eficiência para buscar os melhores resultados. Mas em relação ao meu trabalho nas comissões também, o planejamento me mostrou que uma das questões que incomoda muito o brasileiro, é uma unanimidade no Brasil, é a reclamação da telefonia celular. Ou seja, nós temos uma conta paga, cara para pagar, quem faz o pré-pago também acaba muito rápido, ele não sabe bem como contabilizar aquilo, e o que é pior, parece que cada vez está pior. Há 10, 15 anos atrás era melhor o telefone celular do que hoje. Hoje não pega no centro da cidade, você às vezes está no trabalho, não pega o celular, interrompe toda hora, cai toda hora, isso cria uma insatisfação muito grande e eu criei uma subcomissão, que eu sou presidente lá em Brasília, na Comissão de Ciência e Tecnologia, exatamente para investigar isso, e nós incluímos também a banda larga, que é uma questão muito importante para o futuro do Brasil, porque tudo passa hoje pela informação, e hoje 70% dos brasileiros não tem banda larga, imagine isso, não tem internet em casa. Então nós precisamos provocar uma revolução, estamos trabalhando para isso. Eu acredito que até o final do ano nós deveremos estar concluindo essa comissão com um trabalho a ser oferecido para o Brasil. No Direto ao Ponto, com grande satisfação, estamos recebendo o deputado federal, deputado Vitor Lippe, fazendo um balanço do primeiro semestre da sua atuação em Brasília, na Câmara dos Deputados. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Tá indo bem? Opa! Gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui em Enfermaria, só
sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos que envolvem a sociedade de uma maneira geral. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba. Doutor Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Nosso convidado especial hoje, direto ao ponto, o deputado federal, Dr. Vitor Lippe, respondendo às principais perguntas ou às perguntas de interesse de toda a sociedade. Tivemos no primeiro semestre de 2015 manifestações de rua envolvendo aí movimentações essas que elas nasceram do seio da própria população e num determinado momento houve até aí o questionamento de envolvimentos de partidos políticos. Temos agora, inclusive o deputado, a gente vê imagens, quando o senhor no dia 23 de junho, inclusive, faz um pronunciamento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Qual a avaliação dessas manifestações e das manifestações que o PSDB anuncia agora para o mês de agosto, deputado? Bem, Oliveira, eu acho que essas manifestações mostram com clareza o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. E não são só as manifestações, as pessoas podem dizer, bom, só 1 milhão foram para as ruas, mas nós temos 210 milhões de brasileiros. Mas acontece que as pesquisas que estão sendo feitas mostram que a grande maioria dos brasileiros não confia nesse governo, rejeita esse governo e quer a saída da presidente Dilma. Portanto, eu entendo que o PSDB, que é a oposição, que foi eleito para ser oposição, ele tem que estar absolutamente integrado com esse desejo da grande maioria da população de mudança, porque a população se cansou, nós não confiamos mais. Esse é um sentimento muito puro, que não surgiu dos partidos, como você comentou agora na sua fala, surgiu do seio da sociedade. Eu nunca tinha visto isso, eu até me surpreendeu esse desejo de manifestar, essa coisa espontânea, exatamente. Isso lá de março. Agora o PSDB resolveu estar junto, que bom, porque eu acho que da outra vez também deveria estar junto, e o PSDB achou que isso poderia criar vamos dizer, uma visão meio politizada ou partidarizada da manifestação, e agora eu acho que fica muito claro que o PSDB apoia essa manifestação. Não foi ele que organizou, mas ele é absolutamente solidário e tem o mesmo sentimento da grande maioria da população brasileira que quer mudança. Nós não podemos aceitar a corrupção, o desgoverno, enfim, tudo que nós estamos assistindo que traz uma grande indignação ao brasileiro. Doutora Emanuela? Deputado, as grandes manifestações recentes no Brasil começaram em junho de 2013, as manifestações ditas populares, sem nenhuma interferência partidária. E depois disso houve um certo acômodo da população e agora nesse primeiro semestre. Existe uma crítica muito grande da população em relação a quase todos os partidos políticos, mais em relação ao PT, porque é o foco, é o que está na direção. Mas o senhor acredita que a interferência ou a adesão de um partido A ou B, no caso do senhor, o PSDB, é de vontade da população, ou a população hoje está descrente? Porque nós tivemos o mensalão petista, mas também tivemos o mensalão tucano. Todo dia você abre os jornais e você vê corrupção em todos os partidos. Existe uma crise política no Brasil? O senhor vê isso só de um partido, ou o senhor acha que, infelizmente, a corrupção é endêmica e cada vez mais a população está distante do partidarismo?
Não, eu entendo que sempre houve corrupção, como existe na iniciativa privada, nas empresas, nas indústrias, nas lojas. Entre sócios existe um que muitas vezes passa a perna no outro, vocês sabem disso, e é óbvio que nos governos pode acontecer, onde tem dinheiro, há risco de corrupção, nas instituições também. Agora, fazer isso de uma forma institucionalizada, organizada, onde a empresa, para ganhar, tem que passar uma parte do que ganha para o partido, para ajudar as eleições, ou partido X, partido Y, quer dizer, isso é crime organizado, é diferente de algo que acontece isoladamente, por conta das pessoas. As pessoas não são perfeitas e todos os governos têm risco de acontecer alguma coisa. Agora, do jeito que está acontecendo, onde empresas... você veja que a primeira avaliação da Graça Forster, que foi a presidente da Petrobras, que deixou a Petrobras, ela disse que o prejuízo da corrupção era superior a 80 bilhões de reais. Então, você vê, nós nunca vimos números disso no mundo. Depois saiu uma outra versão que era 6 bilhões. Bom, ela foi demitida por conta disso que ela falou. E me parece que ela falava a verdade. Então você vê que a gravidade da situação está nesse governo. Qualquer um pode estar exposto a isso, quem é governo e que tem milhares de funcionários ou dezenas de milhares está exposto a ter problemas de corrupção, mas não institucionalizado, organizado. Isso é crime organizado e é por isso que nós estamos passando essa crise absoluta, né, de credibilidade do governo federal. No Direto ao Ponto, estamos recebendo o deputado federal Vitor Lippe, fazendo um balanço do atual momento do Brasil, um balanço também das suas atividades parlamentares em Brasília. Doutor Edson Vestina, sua pergunta, doutor. Deputado, eu vi que o senhor está entusiasmado também, feliz, do PSDB está tomando um lado no caso de acompanhar e até apoiar agora declaradamente as manifestações. Mas nós sabemos que essas manifestações estão buscando o impeachment da presidente Dilma. Como é que o PSDB, e mais, como é que o senhor, deputado federal Vitor Lippe, está encarando a questão do impeachment? Eu quero crer que o PSDB tem obrigação moral de participar das manifestações que são legítimas e que mostram a gravidade da situação. Ninguém está brincando. Nós passamos poucos momentos, a nossa sociedade passou por uma crise tão grave quanto essa. Nós estamos com inflação alta, nós estamos com recessão, nós estamos com desemprego, nós estamos com cenários muito desfavoráveis, nós estamos com, vamos dizer assim, uma falta total de organização política. Quer dizer, não há hoje, o governo está vivendo o caos. Cada dia ele fala uma coisa, cada dia ele muda as estatísticas, ninguém acredita mais. E isso está criando um círculo vicioso do não consumo e do desemprego. Em relação ao impeachment, eu sou favorável. E vou explicar por quê. O senhor votaria hoje pelo impeachment da presidente Dilma? Sem dúvida, porque não é possível que a presidente Dilma não saiba de algo que ela escolheu as pessoas, que a eleição que beneficiou, que está há 12 anos, 10, 12 anos, vamos dizer, organizando tudo isso, beneficia o partido dela, as eleições do partido dela, as pessoas estão ligadas a ela e ela não sabe de nada. É impossível isso. Até porque ela esteve dentro da Petrobras e foi presidente do conselho da Petrobras. Então, achar que ela não tem nada a ver com isso, me parece até uma hipocrisia. Quando ela fala assim, eu quero punir todos os responsáveis. Bom, a beneficiária maior é ela. Se ela é beneficiária por tantos anos, não é possível. Ela vai dizer que não sabe. E, obviamente, não deve ter nenhuma foto dela recebendo nada. Mas que ela está comprometida com isso, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu sou favorável ao impeachment, até porque é a única forma de melhorar o Brasil hoje é mudar o governo. Conversar com o deputado Vitor Lippe, nós ficaríamos horas e horas, porque realmente ele está no centro do poder na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Mas o tempo não permite, então a gente vai ser meio dinâmico aqui para poder buscar todos esses temas. Já, como eu sei que a doutora Emanuela já vai também virando a pauta, qual a sua pergunta, doutora? Eu percebo assim uma grande vontade do deputado na sua fala e de outros políticos em estar mais próximo aos anseios da população. A gente tem visto que algumas questões estão sendo levadas através da mídia para o Congresso e o Congresso tem assistido. Porém, em alguns casos isso não acontece.
Muita questão da Lava Jato tem a ver muito com o financiamento de campanha de empresas. Eu queria saber como o senhor se posicionou a respeito da votação, se o senhor foi favorável ou contrário ao financiamento de empresas privadas, né? E se isso, se passar, né, parece que já foi até, se isso não vai novamente alimentar esse sistema de corrupção que hoje nós estamos vendo na Lava Jato. Eu acho que nós precisamos avaliar, e a vantagem da gente estar em Brasília é que você tem tempo para discutir e analisar a consequência de cada caminho. Eu diria que não tem caminho ideal. Quando você é honesto, você vai seguir um caminho. Quando você é desonesto, você pode até mudar as regras, você vai ser desonesto. É muito difícil o caráter das pessoas, eles que criam os problemas. Na verdade, a lei não corrige o caráter, ela pode ajudar na fiscalização ou inibir. Eu acredito que seria muito estranho que o financiamento das campanhas fosse o próprio governo que fizesse, porque você teria que tirar dinheiro da educação, da saúde para financiar as campanhas das pessoas. Me parece que isso não poderia ser o ideal, por sinal isso só acontece em um país do mundo. Então o financiamento vindo da iniciativa privada, ele é normal no mundo inteiro. Agora é preciso ter transparência, é preciso ter regras, e o PSDB foi favorável a isso. Quer dizer, nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma transparente, com regras e com limites. Eu acho que essa é a forma melhor da gente conduzir o processo, porque senão nós vamos conduzir a uma coisa mais mentirosa ainda. Nós não podemos ir para a hipocrisia. Eu acho que o caminho do equilíbrio é o ideal. Nós criamos mais algumas regras que eu acredito que vai melhorar a situação. Deputado, crise econômica o senhor não consegue definir em um minuto, mas pelo menos eu vou fazer a pergunta: como o senhor vê o atual momento, a crise econômica por que passa o país? Eu diria que a situação é muito grave, porque o Brasil não consegue se equilibrar, ele está gastando cada vez mais. Infelizmente, a indústria brasileira está cada vez mais fraca, nós estamos num momento de recessão grave, a indústria não consegue se manter, então nós temos uma crise, inclusive agora de consumo, que está aumentando a gravidade, vamos dizer assim, do desemprego. Eu estou muito preocupado com isso e não acredito em milagre, e não acho que seja aumentando imposto que a gente vai corrigir isso. O governo precisa aprender a gastar menos, ele precisa economizar, e ele não teve coragem de fazer isso, de reduzir os ministérios, reduzir os seus gastos, e ele está encontrando o caminho de aumentar imposto, que é pior ainda, porque daí que você vai punir as empresas e vai aumentar o desemprego. Então estamos no caminho errado, infelizmente. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster.
Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Direto ao ponto, de volta, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região, na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Ezio Vestino, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Estamos recebendo com grande satisfação o deputado federal, doutor Vitor Lippe, ex-prefeito da cidade de Sorocaba. 2016, o senhor disputa a prefeitura de Sorocaba? Eu sou deputado federal, estou trabalhando, estou me esforçando para ser o melhor deputado que eu possa ser, Oliveira, assim como me esforcei para ser o melhor prefeito que eu pude ser, o melhor secretário da saúde que eu pude ser, e acho que cumpri bem o papel. É um soldado do partido? Eu tenho a minha convicção nesse momento é que eu devo trabalhar muito para a nossa região e eu não devo frustrar aqueles que votaram em mim, porque essa é minha missão agora. Estou fazendo isso da melhor forma possível. Eu acho que essa questão da reeleição, ou enfim, da eleição aqui em Sorocaba, cabe hoje ao Panúzio o direito dessa decisão. Se não determina no momento X, o prefeito Panúzio, o PSDB falar o seguinte: Lippe, você é o único candidato com potencial hoje, vou colocar um cenário atual, de vencer o ex-deputado Renato Amari. O senhor deixa a Câmara dos Deputados para disputar as eleições em 2016? Bom, primeiro que eu vou ser expulso da minha casa, né? Começa por aí, porque minha esposa não quer nem ouvir falar. Meu filho falou, eu não falo mais com o senhor, pai, porque o senhor já deu esse sacrifício para a cidade. E é verdade, não é fácil ser prefeito. É importante que as pessoas saibam que a gente, na vida pública, recebe muitas críticas, né? Mas é uma área das mais difíceis. Eu já vivi muito na minha vida e sei que ser prefeito é uma área muito espinhosa. Já dei minha contribuição para a cidade e eu espero que agora a contribuição seja de outros e que eu possa exercer a minha função como deputado federal, que acredito que posso ajudar o Brasil Sim. e nossa região, fortalecendo politicamente com essa experiência acumulada que eu tenho. Então, não desejo isso e não tenho vontade, porque a vontade é uma coisa fundamental. Qual a avaliação que faz do governo do prefeito Antônio Carlos Panúzio? Panúzio prometeu BRT, hospital na zona norte, até agora nada. E a avaliação de opinião pública não é das melhores. Oliveira, cada momento é um momento da vida. Eu acredito, e você conhece também o Panúzio, ele foi um ótimo prefeito, foi um ótimo deputado, foi um ótimo presidente do partido, ele foi um ótimo, ele foi diretor da FATEC, da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, sempre se destacou pela seriedade e pelo trabalho, é uma pessoa muito dinâmica, enfrentou uma série de dificuldades. Certamente ele não planejou isso e nem queria, mas teve dificuldades na questão do lixo, teve algumas dificuldades na Santa Casa, está trabalhando para superar esses problemas e acho que agora ele vai ter um cenário mais favorável daqui para frente por conta exatamente de superar esses problemas iniciais e poder entregar as obras e os outros trabalhos que ele, vamos dizer, tem se empenhado. Então, o que a gente espera é que ele tenha uma melhora bastante expressiva da imagem e dos resultados do trabalho da equipe dele. Nossos formadores de opinião, com o prefeito Vitor Lippe, doutora Emanuela, sua pergunta. Deputado, como que o senhor tem visto a questão da região metropolitana de Sorocaba e se o senhor tem algum projeto específico para essa região, para essa área,
verbas? Como que o senhor tem visto essa questão? Bom, a região metropolitana realmente é uma grande oportunidade. Eu que sou apaixonado por planejamento, se eu pudesse falar para todo mundo, pessoal, aprendam a fazer planejamento na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, na sua instituição. Todo mundo deveria aprender a fazer planejamento, porque isso organiza melhor, você dá foco. Então, eu quero me comprometer aqui com vocês, porque essa é a minha convicção de que eu quero me empenhar e participar de todas as reuniões que eu puder da região metropolitana, porque ela vai organizar melhor a nossa região, ela vai planejar para que a nossa cidade, a nossa região possa crescer de uma forma sustentável, fortalecendo a sua economia, melhorando o sistema de transporte, reduzindo os custos, organizando melhor o sistema de segurança. Então isso é uma oportunidade muito grande e o que eu estou procurando fazer é levar essa oportunidade de outras regiões do Brasil também terem estruturas de planejamento regional. Acho que é uma questão que o Brasil não tem e que precisa ter, porque o Brasil só vai melhorar também, além do combate à corrupção, se ele planejar melhor para ter um futuro melhor. Então defina a importância do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, para quem está nos ouvindo, é essa distribuição de recursos, a responsabilidade e a distribuição dos recursos dos impostos no Brasil. O que a gente reclama com toda razão é que a grande maioria das ações de um governo é do governo municipal. São as prefeituras que executam quase tudo hoje. É o saneamento, é o sistema viário, é a área pública, é a limpeza pública, é a questão relacionada, vamos dizer, à educação, a saúde, muito está relacionado. E aí o que acontece? O município fica com a menor parte dos impostos do Brasil. Nós ficamos com aproximadamente 19%, os governos estaduais, se não me falha a memória, algo em torno de 10%, 15% e 60% aproximadamente com o governo federal. Quer dizer, espera aí, a maior parte está com aquele que tenha a menor responsabilidade nas ações para beneficiar a vida da população. Então nós precisamos mexer nisso, porque distribuindo melhor isso, nós vamos conseguir beneficiar melhor a população brasileira. Doutor Wesley Vestino, a sua pergunta? O deputado Vitor Lippe, o senhor prefeito, já foi vereador até, agora deputado federal, quer dizer, um homem que tem bagagem na política. Qual a avaliação que o senhor faz da atuação do PSDB em nível municipal, estadual, federal com o senhor lá, tá? Com a Maria Lúcia, enfim, Panúzio, qual que é a avaliação do PSDB? Até por conta do que está enfrentando com uma crise que não criou. É vítima também dessa crise. Como é que o senhor avalia, rapidamente, como é que o senhor poderia avaliar o PSDB hoje? Bom, eu não estou no PSDB por conveniência, é por convicção. Eu tenho uma identidade com o partido, eu acredito na social-democracia, eu entendo que o Estado ele tem que equilibrar o crescimento, ele tem que fortalecer o empreendedorismo, as empresas, o crescimento, o desenvolvimento e tem que regular os serviços e as ações para que a gente possa ter um melhor resultado social. Então, eu tenho convicção, acredito nos líderes do partido, não existe um partido perfeito, temos dificuldades, às vezes não atuamos com o empenho, com a dedicação em determinados temas. Acho que o PSDB precisa aprender a se comunicar melhor, a estar mais próximo dos movimentos sociais. E esse trabalho de planejamento que eu estou fazendo em Brasília envolve uma análise crítica do partido, do que ele está fazendo de bom e o que ele poderia fazer de melhor, né? E acho que a gente tem bastante coisa para a gente melhorar e eu não tenho nenhuma dúvida, você citou uma coisa muito importante, quer dizer, essa crise do governo federal está afetando gravemente tanto os governos estaduais do Brasil inteiro e as prefeituras. Nós estamos vendo uma crise, todos os prefeitos estão absolutamente desesperados com a queda da arrecadação dos últimos meses. Mas eu sou PSDB e não abro. Deputada, tudo bem, doutora Emanuela? A sua pergunta. Deputado, a gente sabe que você é um homem que gosta de ter desafios, que enfrenta os desafios e pensa adiante. Qual que vai ser o seu legado na Câmara Federal? Você tem fala assim, essa é a minha proposta, eu vou lutar para que isso aconteça. O que você pensa em deixar, né, como legado na sua
durante seu mandato lá no Brasil? Bom, eu estou participando de 2 desafios agora. É possível que surjam mais algumas ideias, porque a gente que pensa muito, né? Outro dia até o meu filho falou, bom, o que você faz o tempo todo? Eu falei, eu penso o tempo todo, né? A gente está sempre pensando em como ter o melhor resultado, como ter a melhor estratégia, como ter a melhor eficiência, enfim, dar a melhor contribuição. E eu diria que hoje as oportunidades que eu tenho de dar a melhor contribuição para o Brasil, uma das propostas que eu tenho, que foi aprovada, eu faço parte de uma comissão de assuntos estratégicos para o Brasil, fui nomeado pelo PSDB como representante do PSDB e apresentei uma tese que foi aprovada e que está sendo agora desenvolvida junto com as universidades públicas do Brasil, que é criar nas universidades públicas do Brasil núcleos de planejamento regional. Nós precisamos organizar o sistema produtivo, nós precisamos fortalecer, gerar riqueza, porque é a riqueza que alimenta o homem, que alimenta as famílias, que cria os empregos, que geram oportunidades, que gera o empreendedorismo. Nós precisamos trabalhar em função disso. Correto. E acredito que as universidades brasileiras podem dar esse compromisso, porque todas elas têm milhares de alunos e milhares de professores. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma, um trabalho sistematizado para que isso possa gerar projetos viáveis para melhorar as regiões brasileiras. E a outra, que é um pouquinho mais ousada também, eu faço parte de uma frente parlamentar mista, são 2 senadores e 3 deputados, também fui convidado, graças a Deus, eu tenho sorte, viu? E eu estou participando junto do governo federal, junto inclusive com o ministro do Planejamento, Mangabeira Unger. Nós temos uma comissão de várias instituições, inclusive os parlamentares e senadores, para apresentar propostas para melhorar a gestão pública no Brasil. E essa minha experiência de ter vivido intensamente a vida pública me permite levar para lá, para aqueles técnicos, para aqueles senadores que nunca foram executivo, correto, dizer, olha, é isso que está prejudicando as prefeituras, enfim, a gestão pública do Brasil. Então eu estou participando dessa comissão. Eu acredito que se eu conseguir isso, eu estou ajudando o Brasil como um todo, obviamente, a ser um país melhor para os brasileiros. Deputado, eu não tenho mais tempo, mas eu não quero deixar a pergunta do Dr. Vestina. Pergunta rápida, objetiva. A minha pergunta é bastante rápida, porque nós já tocamos esse assunto. A pergunta. Aproveitando que a doutora Manuela falou, seu legado, estaria isso também na atuação sua dentro da Comissão de Tecnologia? Na Comissão de Ciência e Tecnologia eu tenho realmente uma atuação entusiasmada, eu gosto dessa palavra entusiasmo, isso é muito bom, né? Você precisa ter vontade para fazer as coisas, e eu entendo que o Brasil precisa avançar muito na ciência e tecnologia. Nós aprovamos recentemente uma nova lei de inovação no Brasil, né, de ciência e tecnologia, que realmente melhora muito as condições para que a gente tenha novas regras para os investimentos de ciência e tecnologia no Brasil sejam muito mais correto, rápidos. Além disso, eu estou trabalhando naquela comissão que faz acompanhamento dos celulares e da internet do Brasil. Deputado. Né, e também da banda larga. Então, estamos trabalhando bastante nisso. Como o tempo estourou, nos próximos dias, o senhor citou a questão do celular, nos próximos dias o Ministério da Fazenda avalia como tributar provedores de internet. O senhor consegue responder aí em um segundo para a gente? Vai cair na sua comissão. Não tenha dúvida, nós seremos contrários. Nós entendemos que nós não temos que aumentar imposto no Brasil, pelo contrário, o que nós temos que é usar melhor os recursos e beneficiar a população brasileira. Okay. Olhe para a nossa câmera direto ao ponto e faça a sua avaliação desse momento com o nosso telespectador que acompanha o Direto ao Ponto, deputado. Bom, eu sou brasileiro e tenho orgulho da minha pátria, do meu país, confio e acho que a coisa mais importante que o Brasil tem é o seu povo, a sua gente. E a gente passa por um momento difícil agora político, mas não é por isso que nós não vamos acreditar na política. A política é uma coisa, os maus políticos são outra coisa. Não acredite você que política é problema, não. Política é solução. Quando você vota em gente correta, gente que está preparada, gente que tem condição de contribuir. A política ruim é quando você faz o voto errado. Então, vote direitinho para não acontecer o que aconteceu dessa vez, né? Porque muita gente erra no voto, não valoriza o seu voto. Valorize o seu voto. Vote em gente honesta, em gente séria e preparada. Agradecemos o deputado federal, Dr. Vitor Lippe, do PSDB, hoje na nossa tribuna de formadores de opinião, na nossa tribuna
tribuna de convidados especiais, fazendo um balanço do primeiro semestre na Câmara dos Deputados em Brasília. Agradecimentos à doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e doutor Ezio Vestino, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!